que eu vou fazer essa apresentação no lugar do representante do Ciência Sem Fronteira, mas não em nome do Ciência Sem Fronteira. A gente todos os anos convida que algum representante venha falar com vocês. A gente começou mais de um mês antes, não puderam vir, vamos dizer assim, né? Então o que eu me propus a fazer é o seguinte, é mostrar um pouco as peculiaridades do Ciência Sem Fronteira e o panorama do Ciência Sem Fronteira. Ele é de setembro de 2011, teve várias edições diferentes, e mais do que dar algumas explicações que eu talvez não saiba sobre o Ciência Sem Fronteira em si, aquilo que eu sei eu posso dizer para vocês, mas é como ele acontece na Poli e o que os anos anteriores, como eles interagiram com o Ciência Sem Fronteira. Tem que fazer alguma coisa aqui. Primeira coisa, o Ciência Sem Fronteira só tem uma etapa, que é a homologação da faculdade. Cada faculdade homologa como quer. Essa disparidade que gera um desconforto. Se você tem um colega em uma outra faculdade, ele pode ter um critério diferente. Nós fazemos internacionalização na Poli antes, durante e depois do Ciência Sem Fronteira. A gente não começou a fazer hoje. As escolas que fazem, como nós, a Unicamp, a FRJ, Rio Grande do Sul, faziam de uma certa maneira que o Ciência Sem Fronteira trouxe um bem, mas trouxe um mal. Por exemplo, perdemos os convênios dos Estados Unidos. E tinha um convênio com a primeira escola do mundo de engenharia civil, que é a Urbana-Champaign, Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, sem pagamento. Quando veio o Ciência Sem Fronteira, eles vieram para nós e falaram, pera lá, por que eu vou deixar de graça para você se o Ciência Sem Fronteira está pagando? Nós perdemos esse acordo, e aí agora não temos mais como enviar alunos. Vocês têm que ser escolhidos por alguém, por algum anjo aí, qualquer marciano que vai escolher, porque a gente também não sabe como eles definem. Por outro lado, mais alunos podem ir para os Estados Unidos, porque a gente paga, o Brasil paga, para que vocês possam ir. A questão dos Estados Unidos, quem veio ouvir a palestra do professor Loureiro ontem, ontem, eu não ouvi ele, esse ano eu ouvi dos anos passados. Os americanos têm um modo diferente de fazer a seleção. É tudo por escrito. Então, aquele formulário que a gente escreve, todos aqueles dados que a gente fornece, são importantíssimos. Ninguém vai fazer uma entrevista com vocês. Não é como os franceses, que faz uma etapa, depois eles vêm aqui. Não. Eles fazem tudo por escrito. Vocês já viram isso em milhões de filmes, né? O cara escreve, não sei o quê, e um dia recebe uma cartinha. Ele nunca viu e nunca foi visto pela escola. Então, a informação escrita para os Estados Unidos é fundamental. No primeiro ano, a gente não sabia fazer isso, e eu atribuo que não foi melhor, porque a gente não tinha essa percepção de quão importante é. Por exemplo, quando você vai preencher o Common Application, ele pede para você fazer uma redação. Você toma como sendo plano profissional. Eu vou escrever alguma coisa aqui. Nesse plano profissional, primeiro, ele leva em consideração tudo que você escreve. Não tem palavras à toa, não tem encheção de linguiça, não tem nada. Ele leva como você escreve e o que você escreve. Alguém já foi para os Estados Unidos e quando entrou nos Estados Unidos tinha um formulário que dizia assim: você manipulou droga nos últimos meses? Que idiota que vai falar que sim? Né? Não. Você manipulou explosivo no último mês? Eu acho que não, pô. Isso manipulou. Mas que idiotice dessa pergunta? Eu acho que alguém, se alguém fez, vai pôr. Sabe por que acontece? Que se você for pego, você já está condenado por injúria. Você mentiu. Então uma coisa que é boba, para um americano é fundamental. Escreveu, tem aquilo lá, é levado em consideração. Então, a gente escrevia mal esse Common Application, fazia de uma maneira qualquer, e ninguém perguntou se você escreveu ou se outra pessoa escreveu. Ele supõe que você fez aquilo e que você refletiu o que realmente você quer. Quando você diz que quer lá fazer determinada coisa, ele vai tentar fazer isso. Só que
ele tem 5.000 universidades para mandar você. Então, ele naturalmente tem que ter algum critério para selecionar. Nesse edital que está indo agora, tem 6.000 brasileiros indo para os Estados Unidos. Como que eles alocaram esses 6.000 brasileiros nas 5.000 universidades? Eles leram isso, ouviram, mas eu pedi a primeira, a segunda e a terceira opção. Isso daí era só para conter o clamor nacional. Porque até o edital passado, nos 4 editais iniciais, nunca eles perguntaram para onde você queria ir. E a justificativa que o professor Loureiro deu, que ouviu dele, foi: todo mundo ia escrever MIT, Berkeley, Stanford. Então para que eu vou perguntar para os caras isso? Mas não é só isso, mas aí se a gente fizer uma enquete aqui, a gente vai se até 10 universidades. Então eu sei onde eles querem ir, mas não importa isso. Mesmo na Alemanha, quando você escreve, na França, na Itália, eles não têm compromisso de colocar você naquela situação. Diferente do nosso processo seletivo. Quando você põe 7 opções, eu só posso pôr você numa daquelas 7 opções. Na mais próxima da primeira ou na primeira, segundo a sua classificação. Então, para nós, aquilo que você disse só vai naquelas. Tem aluno que tem 7 opções e põe 3. E eu chego na posição dele e as 3 já estão ocupadas. Sabe o que acontece com ele? Ele não vai. Eu não sei quando ele quer ir. Ele só pôs 3. Porque ele disse assim para mim: só me interessam essas 3. É isso que eu leio. No Ciências Sem Fronteira não é isso. Quando você escreve as 3, você fala: ó, eu gostaria de ir para essas 3. Mas está lá escrito embaixo que eles não têm nenhum compromisso de te mandar para essas 3. Na medida do possível, sendo possível, ele te manda. Tá? Então, voltando. Diferente dos processos normais, você passa por um processo. Você se inscreve no Ciências Sem Fronteiras, que a gente supostamente imaginava que você fosse analisado. Depois de uma edição, eu digo, não é analisado. Ninguém vê, ninguém lê o que você põe lá. Só lê o que você pôs. Se você tinha Olimpíada, ele vai ver que na Olimpíada tem um documento lá. Ele não vai entrar no mérito se foi de geometria, de, sei lá, de carrinho de rolemã, de geologia, de matemática. Ele não vê. Ele vê que você tem. Se você pôs que tem iniciação científica, ele não vai julgar se foi boa, se foi mal, se você ganhou prêmio, você tem. Aí ele vê a sua universidade e o fundamental, vê a sua proficiência. A proficiência, até hoje, é a única coisa que te segura além da sua faculdade. Eu vou mostrar números para vocês de homologações. Quantos foram homologados para cada país em cada edital? Nós vamos ver 2 coisas. Quem procura, quantos procuram o quê? E quantos mais ou menos, eu vou explicar mais ou menos por que tem alguns momentos que tem muita não homologação. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai entrar no Ciências Sem Fronteira, pôr os documentos que eles querem. Quando que eu posso pôr a minha proficiência? Está lá escrito. Nenhum dia além daquilo. Posso por Cambridge, eu não tenho IELTS e não tenho TOEFL. Tem que estar no edital a admissão de Cambridge, seja lá o que for. Se não está no edital, você está fora. Então o que eu aconselho a você? Entrem nos editais passados, estão todos lá. Todos. Não quer dizer que aquele edital vai ser repetido. Se você pegar todos para a Inglaterra, é um diferente do outro. A gente sempre correu atrás disso. Mas dá para ter uma ideia. O que eles têm feito? No começo era só um. No segundo edital eles consideraram. Agora tem vários exames para várias línguas. Mas se não tiver lá o que você tem, não adianta. Não vai dar. E aí, não dá para a gente conversar. Não dá. Ninguém quer ouvir a gente. Ninguém quer saber. Só existe uma pessoa que fala com eles, na USP. A gente fala com essa pessoa. E eu só falei diretamente com eles quando eu estava em desespero em editais passados, vários absurdos. Eu entrei em contato direto. Sabe o que eu recebi? Por favor, professor, o senhor não pode escrever mais para nós. É o representante legal da USP que escreve. Mas já que o senhor perguntou, eles me responderam. Eu falei, como eu fiquei satisfeito e nunca mais escrevi para eles. Eles pediram, por favor, que eu não vai. Porque senão, você imagina se cada professor escrever para eles lá, para saber isso ou aquilo.
Então tem um cara só. Então o que é? O que a gente não está acostumado é ler o edital. Você pegou, eu quero ir para o Reino Unido, leia de cabo a rabo o edital. Ah, eu já li do Reino Unido, não vou ler mais do Alemanha. Não. Vê o que está diferente. Isso a gente tem que aprender, que não é comum para vocês fazer, ficar lendo edital. É chato, é repetitivo, mas tem que ler. Não está lá, não dá para fazer. Então, as datas são definidas no edital. O que você pode pôr está definido no edital. O que é valor está definido no edital. O nosso grito foi quando, no meio do processo, eles exigiram o Enem 600. A maior arbitrariedade foi porque foi retroativo. Eu já estou na faculdade e eu deveria ter feito o negócio 4 anos atrás. Pô, é uma sacanagem. Chorando, formulário, é ponto pacífico. Porque eles querem dar valor para o Enem. É isso. É política isso. Não tem nenhum argumento acadêmico, educacional nenhum. Está gravando esse negócio? Mas não tem. Não tinha justificativa para no meio do jogo eles mudaram de uma hora para outra. Entende? Nós reclamamos, todo mundo reclamou, não fomos só nós, todas as particulares. Né? Por exemplo, o sistema PUC, por exemplo, foi tremendamente prejudicado, porque muita gente não fez. Não tem cursos, por exemplo, em várias faculdades federais, que os caras ocupavam na outra, o cara nem se preocupou. Foi uma arbitrariedade tremenda, mas não teve. Voto vencido, eles ganharam. Das coisas todas. Outra coisa, aquele lance do nível necessário e mínimo, vocês devem ter acompanhado na mídia, aconteceu o seguinte: nos primeiros anos era o ideal, B2, TOEFL 79, aquela coisa toda. E tinha que mandar 100 mil alunos. A gente olhava, não tem 100 mil para mandar, gente, com 3 anos, mas tudo bem. A Dilma sonhou com 100 mil, ela falou 100 mil e um. Já viu que é 100 mil e um? Né? 100 mil e um. Não vai dar esse negócio. Fez a primeira lavagem, não foi quase ninguém tinha tirado o TOEFL. Quantos alunos da Poli não tiveram tempo de tirar o TOEFL? E saíram, ficaram fora. Se inscreveram, mas perderam. Não foram. Aí todo mundo sabia, todo mundo começou a tirar. Aí só com o TOEFL 79 e os B2, B1 não ia, mas nem 20 mil não ia. Porque ninguém estava preparado para esse tipo de exame. Não é que ninguém sabia. O Delphi da França é 2 vezes por ano. Era no primeiro semestre. Não tirou, morreu. E no primeiro semestre era só Delphi. Bom, isso foi passando e os sistemas foram sendo aliviados. Foi baixando até que no último edital você não precisava fazer nada. Dizer, quero água, você ia. Verdade. Porque se você não soubesse nada, mas soubesse uma palavra, você ia fazer 6 meses de alemão, inglês, francês, italiano na Europa. É um absurdo isso. Eu protestei, falei, mas o mundo já se viu um negócio desse. Foi quem que fez? Por que surgiu isso? Porque numa das chamadas, a última chamada de Portugal, teve, eu não lembro, 12 mil candidatos. A primeira da Espanha não tinha pré-requisito de linguística. A Espanha queria que todos os alunos quisessem ir. Escreveram 8 mil alunos, mas não tinha gente que absorveram 8 mil alunos. E tinha lá os 12 mil que iriam para Portugal, e aí o mercadeiro chegou um dia e falou assim, não, ninguém vai vir para Portugal, porque não tem cabimento, tem que aprender uma outra língua, como se fosse só questão linguística, ou paga curso de língua para todo mundo, se o problema é esse. Né? Tirou o pessoal e falou assim, escolha o que você quiser, e eu vou te dar o curso para você ir. Existem 3 mil alunos estudando línguas que eram os ex-Portugal. Escolheram o que quiseram, no Brasil todo. Tá? Isso é absurdo. Aí voltaram os 110, né? Eles viram. Quando voltou os 110, ficou, pera lá, pensa vocês. E eu estou estudando à noite, pagando a minha faculdade, camelando o dia inteiro. O cara vai lá estudar inglês o tempo todo na maciota e ainda não consegue o nível. Bom, eu ficaria revoltado. Foi isso que aconteceu. Lógico, o que eles fizeram? Acabaram com esse negócio. Aí veio o Jorge Guimarães, o presidente da Câmara. Não, a gente sabia que alguns iam voltar para o Brasil. Como? Pô, mas você aprende até chinês em 6 meses, inserido full time o tempo todo. Tinha um erro de quê? Porque não era um problema ali de ficar 6 meses. Estava mais embaixo o problema. Podia deixar humano esse pessoal, talvez eles não aprendessem. Porque eles não foram preparados para isso. Mas vocês entendem que esse processo do Ciência Sem Fronteira, vocês estão sendo aos poucos conduzidos por um programa eleitoral. É isso que acontece, isso eu já falei para todo mundo, já falei na CAPES também. É o fim da picada usar os alunos para isso. E aí eu te dou o doce e eu vou tirar o doce da sua boca?
Então o aluno falou, professor, eu vou ficar 6 meses na França. Cara, você vai detonar o seu curso, você vai ficar 2 anos atrasado. Mas eu não posso ir. Vai, você vai, não sou eu que vou falar que você não vai, mas eu pumo. Então os alunos chegavam para mim para pedir autorização, para dizer, eu sei que o senhor não gosta, mas o senhor podia deixar. Mas lógico que eu vou deixar, não sou eu, não é você que é o culpado, você vai. E tem aluno lá estudando alemão, francês, fazendo um monte de coisa, nenhum voltou, graças a Deus. Né? Estão aprendendo e vão ficar por lá, mas é um absurdo. Então essas mudanças fizeram o seguinte, que saiu daqui, não tem mais controle. Certo? Então a exigência sobre nós, sobre as faculdades, ficou muito maior. E quem é sério e a Poli é séria, nós na USP somos sérios, e todo mundo sabe disso, a gente não vai abrir mão da qualidade. Porque no primeiro edital foram 26 candidatos para os Estados Unidos, foram 3 só. 3 candidatos para os Estados Unidos. Falei, bom, alguém está analisando esse negócio aí. Então eu tenho que pôr mais alunos, vou alargar um pouquinho a coisa, porque lá na frente segura. Então, para ir o que a gente acha que deva ir, eu vou. Que nada, meu. Na segunda vez eu abri, foi todo mundo. Aí eu falei, não dá para ser assim. Por quê? Porque é um programa eleitoral confundido com programa acadêmico. Esse programa é tudo que a gente queria. Eu falo isso para mim, todas as palestras. Tudo que a gente queria era bolsa para todos os lugares. Você quer melhor que isso? Mas não, nesse ritmo e sem critério. E mudando a cada 6 meses. A cada 6 meses. Eu leio o manual, eu leio o edital e vejo o que é agora que eles inventaram. Por quê? É um sistema. Imagina assim, como começou o Ciência Sem Fronteira. A Dilma vai para os Estados Unidos, tem uma entrevista com o Barack Obama. E entre as coisas que ela vê, na conversa com ele, ela tem um dado que existiam 300 mil chineses estudando nos Estados Unidos, 60 mil coreanos e não sei quantos indianos. E ela sai dessa reunião falando assim, o que os chineses, os coreanos e os indianos estão vendo, que nós não estamos vendo, porque só temos 3 mil alunos estudando nos Estados Unidos. Eu vou mandar um grande número de alunos para os Estados Unidos. E sai da reunião do Barack Obama com esse número, né, de mandar 15 a 20 mil alunos para os Estados Unidos. Ou seja, menos que a Coreia, muito menos que a China, mas proporcional que a gente podia. Chega o Reino Unido e pega, dona Dilma, eu também posso receber os seus alunos? Eu posso receber 15 mil alunos. Opa, você está ficando bom. Aí vem a Alemanha e fala, não, está bem, estou aberto para só pagando. Não, estamos aí. E aí se forma. Então começa aquela questão, porque a pressão da Coreia, da Índia e da China mandava em massa esse aluno, mal sabia que é muito com esforço particular, não é dinheiro do governo, é dinheiro particular das famílias que economizam, o cara dá a vida para fazer isso, né? Então não é só dinheiro do governo dando, mas era um esforço necessário. Juntam todos os países, aí se faz um consórcio. Começa a embaixada a negociar com o país. Nada, nunca perguntaram para as universidades, nunca, nem para nós, nem para as federais. Se a gente vai na reunião da CAPES, com todas as federais, é só reclamação. A CAPES nunca perguntou para nós como devia fazer isso. Tá? E aí esse problema prossegue. Bom, o que significa para nós hoje? Hoje o sistema passou por transientes, passou por metodologias diferentes, não dá para ser aplicado, desculpa. Não dá para a gente aplicar da mesma maneira que a gente faz, porque num processo comum nosso, a gente ranqueia o aluno, certo? Então você tem, como no vestibular, você tem o primeiro e o último aluno. Pô, não dá para matar esse negócio, só jogar no chão. Tá? Então, lá não, é on-off. O passou, está dentro, o passou não tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. É um cúmulo isso. Por isso que entra 20 politécnicos e 20 periquitinhos lá. Não tem critério. Se aquela escola quiser mandar 100%, ela manda. E aí vem a justiça e fala, pô, mas eu que caminhei, sei o que, pago, né? E chega o cara lá, nem escrever sabe, vai também. Por quê? Porque não tem um critério de qualidade. O critério quem dá é a faculdade. Se a faculdade quiser usar isso como propaganda, ela manda 50% da turma. Na nossa turma, 50% vai para o exterior. Porque é gente. Então a gente não cede esse tipo de pressão. E a gente garante que quando vai o aluno que vai aproveitar profundamente. Eu falo o seguinte, falo para vocês também. Quando vocês forem no Ciência Sem Fronteira, você não se mistura com bolsista de Ciência Sem Fronteira. Você não é bolsista de Ciência Sem Fronteira, você é politécnico. Os caras estão lá, você está aqui. Porque tem 10%, não a maioria, que está
eles chamam, nós podemos falar assim, estão evaporando. Os brasileiros estão evaporando. Por que evaporando? Eles vêm aqui só, então aparece. Faz a matrícula e desaparece. É pouca gente, é muito pouca gente de todo o Brasil. Mas esses 10% ali fazem a fama do Ciência Sem Fronteira. Quem não gosta do Ciência Sem Fronteira aqui no Brasil e fora, fala, olha lá, o cara lá foi pescar lá no Alasca, o outro lá foi não sei o quê, esse cara nunca apareceu. 90% está ali suando, estudando. Só que aqueles 10% denigre o programa. E pode comprometer dentro do país isso. Gente, se o pessoal da universidade privada, que está se matando, por exemplo, que não tem FIES, quiser se rebelar com isso acaba amanhã. Certo? Porque, diferente de proporcionar um ensino de qualidade para você sem ser pago, alguém paga, a sociedade paga, a gente dá dinheiro na tua mão. Sabe o que é isso? $950? $1.250 para você morar em Paris. Salário mínimo europeu, $1.100. €1.100, desculpa. Eu dou €1.250 para você viver no país. A representante italiana fala o seguinte: os brasileiros chegavam lá no escritório de Bolonha e falavam, pô, estou com dificuldade, porque eu não estou conseguindo moradia mais barata, porque a mensa custa €5, eu queria um desconto. Ela virou para mim e falou, você sabe quanto que nós aqui ganhamos? Nós todos estamos trabalhando o mês inteiro e ganhamos menos que você. Você não me vem reclamar, porque aqui você está ganhando €1.200, eu não ganho isso. E o cara, pô, eu estou com dificuldade, custa 5, eu queria pagar 3 a mensa, o bandejão, né? É muito dinheiro sendo dado, ou seja, mais do que, mas para quê? Para que você vá lá e aproveite. Então o compromisso que a gente assume quando manda vocês, e essa carga eu dou para todo mundo que vai, você vai representando. Você, a tua família, apoia o Brasil. Você escorregou, o Brasil escorregou. Vocês podem ir em todos esses convênios da Poli, porque quem foi antes de vocês deu sangue, fez a diferença. A gente tem tudo isso e todo mundo quer fazer convênio porque fez a diferença. E a gente não vai deixar essa peteca cair. Não vai deixar. O Ciência Sem Fronteira teve o seu transitório, passou, mas não vai ser bandareira. Conosco não vai. O que sobrar de Ciência Sem Fronteira, a gente quer pôr nos nossos alunos. Quando a qualidade for feita, vai ser todos os politécnicos, mais alguém que sobrar. Certo? O pessoal do Unicamp também está levando a sério. Outras faculdades sérias estão abrindo o bico. Não interessa. Pode fazer o que você quiser. Mas vocês, quando forem, vão fazer jus a isso. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Primeiro edital, 26 candidatos, todos homologados. Só que só 3 foram. Aqui eu não tenho número de quantos foram efetivamente. Esse número é um pouco, não é absoluto, porque vários alunos antigamente podiam se candidatar em mais de um país. E eu não tinha como selecionar, é muito complicado, demoraria muito eu selecionar. Mas na média, a gente vai ver tendências e vai ver pérolas, países que as pessoas não estão notando, com todas as oportunidades do mundo e ninguém se candidata. Que eu já falei, é Coreia e Suécia. O KTH, uma das melhores universidades do mundo, veio aqui, fez várias apresentações e falou o seguinte: no Ciência Sem Fronteira eu garanto 10 para a Poli. Eu tive, vocês vão ver, no máximo 6 candidatos. E nem todos queriam ir para o KTH, tinha aluno, tinha outras faculdades. E eu falei, mas onde eu vou arrumar gente que vai para a Suécia? É tudo em inglês, o curso é fantástico, você vai trabalhar nas empresas, certo? O CAICE é a melhor universidade, depois que saiu Urbana de Champagne, a melhor universidade no ranking mundial. 3 candidatos, 2 cursos totalmente em inglês. Você, o que acontece? Na Coreia, não tem todos os cursos são em inglês. O CAICE é 100% inglês até para os coreanos. É a melhor faculdade de tecnologia que tem lá. E você se candidatando, você pega. Se você pedir lá, você vai. Porque tem tanta pouca procura que é quase garantido. E eu não posso garantir para você, mas o processo garante. Você coloca lá e vai. Agora, se você for na 3ª, na 4ª universidade coreana, é muito melhor que a maioria das outras universidades que você vai encontrar por aí. Só algumas 30 universidades americanas e umas 10 inglesas vão ser melhor que a 5ª, 6ª, 7ª universidade coreana. E ninguém se mira. Finlândia, Noruega, Bélgica, Holanda, ninguém se candidata. Tá? Então, o que vocês têm tempo é para ficar vendo outras opções,
Porque hoje você não compete com ninguém. Ninguém aqui compete com ninguém. Ninguém está tirando vaga de ninguém. E ninguém aqui está tirando vaga de outro aluno para fora. Tem vaga para todo mundo. Entendeu? Você compete com você mesmo. Se você se preparou linguisticamente, se você fez as coisas direitinho, foi no tempo certo, preencheu aquilo lá, você vai. Mas o que está aparecendo, que esse negócio vai enxugar. E quando enxugar, vai acontecer o que eles prometeram no passado, que haveria seleção. Então a gente tem que se preparar. Quem está no primeiro ou segundo ano vai se preparar linguisticamente, do ponto de vista de histórico, para poder competir. Hoje ninguém compete com ninguém, nem aqui nem fora. Você só não vai porque você não conseguiu os requisitos mínimos. Tá? E depois você pode ir para um lugar que não te interessa. Então esse é o primeiro edital. O segundo, vê o próximo quadro. Manda para cima aí. Não, para cima. Isso, vai só um pouquinho. Então vamos lá. Esse pessoal foi no primeiro semestre, só para os Estados Unidos, foi o primeiro semestre de 2012. No segundo semestre de 2012, foi o pessoal para a Holanda. Então isso aqui é o número do edital, quando saiu. Quantos foram homologados, quantos foram rejeitados. E aqui o número total. Então você olha aqui. Bélgica, aqui tem a Bélgica francesa e tem a Flamenga, que é o curso todo dado em inglês. Excelentes universidades. 2 candidatos. Canadá, 6, 3, rejeitado isso daqui. Aqui Espanha, 13, 2 para a Holanda. Portugal, 7, olha. Tivemos 128 candidatos, 56 não foram homologados pela Poli e 72 foram. E a gente vê o seguinte, nesse tempo, todo mundo entrava. Então tinha muita não homologação. Conforme foi andando, esse número aumenta, esse número diminui e o pessoal não arrisca mais, sabe que não vai passar. Ele não tem aqueles requisitos da época, mas cada um desses editais a gente foi aplicando conforme a gente entendia, a gente foi aprendendo com Ciência Sem Fronteiras. Então aqui você já vê que a candidatura é baixa. Por que o pessoal não entrou? Porque o requisito linguístico era alto ainda. Aí estava valendo esse requisito. Ninguém tinha, aqui a Espanha não pedia requisito de língua, ela passa a pedir depois, né? Portugal não tinha, pois a Austrália não tinha as duas chamadas que tem hoje, a TN de 8, né? Então, poxa, é baixo a procura. E digamos que foi esse pessoal, esses 72 passaram pela Poli, passaram dali para frente. Se depois eles apresentaram os requisitos linguísticos, eu não sei. Teria que pegar lá a lista final, porque é o seguinte também, eu chegava até aqui, chegava até aqui, depois não sabia mais nada. O aluno via, como eu preenchi? Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho como entrar lá para ver a questão. Você pegava o manual dele, o manual é aquilo, tudo está certo, tudo funciona. E quando não funciona? Não está escrito, se não funcionar isso, você faça aquilo. Eles vinham pedir para a gente, não tinha a menor ideia. Tá a escrever. Então, os alunos entre si começaram a trocar experiência, um conseguia, passava para os outros. Então, a informação entre vocês era muito mais importante do que a informação que a gente dava, porque a gente não sabia nada. Por isso daí. Vamos para o próximo. Primeiro semestre de 2013. Então, o primeiro semestre de 2013 é janeiro, né? Sempre eram editais menores. Nesse ponto ali dos Estados Unidos, ele abre aquele primeiro edital. E aqui ele vai abrir também, ó. Então aqui nós vamos ter 63 candidatos nos Estados Unidos, 18 vão ser indeferidos e no total de 81. Então a maioria é Estados Unidos aqui. O que aparece? Canadá começa bastante, que a gente começou a falar. Gente, olha para o Canadá. Quem tem francês tem opção no Canadá, tem opção na Bélgica, né? Não tem só França, se quiser. E aí tinha Reino Unido, começa a aumentar bastante a procura. Então o Canadá tem esses dois, Austrália bem tímido ainda, até o pessoal não percebia ainda, e aí tinha um pouco de Holanda e de Alemanha. E a gente falava assim, mas por que teve tanta gente rejeitada aqui na Alemanha e de Holanda? Ainda tinha os paraquedistas, o cara ia lá, escrevia e se colava. Né? Se colasse, ele ia, senão... Né? Porque aí a gente ia entendendo o que estava acontecendo, mas são 226 candidatos, eu acho que ainda é baixo. Tá? Foi no primeiro semestre de 2013. Eu não sei se tem alguém que foi nessa época aqui. Bom, não tem. Então vai mais agora.
Aí, mais um pouco, só para ver o total ali. Aí todo mundo queria essa boquinha, né? Por quê? Eles iam fazendo acordo com os países. Nos primeiros editais tinham poucos países. E eles pegavam, faziam os acordos e iam. E cada país age de uma maneira. Para vocês terem uma ideia, um aluno na Inglaterra, cadê o Reino Unido? Custa 3 vezes a 4 vezes um aluno no continente. Vamos pensar na Alemanha. Um aluno que vai para a Inglaterra custa para o CNPq da ordem de 4 a 3 vezes o aluno que vai para a Alemanha. Aí eu pensava, mas será que a Inglaterra é 4 vezes melhor que a Alemanha? Estava dando disparidade. Aí quem ouviu ontem o professor Gustavo falando, viu que na Inglaterra o aluno paga a faculdade mesmo, a universidade precisa do aluno para viver. Na Alemanha não, como no Brasil, o Estado paga a universidade. Então, a Alemanha chegou ao ponto que precisava de tanto engenheiro que tirou as taxas dos cursos de engenharia, para não ter nenhuma barreira. Se o problema é dinheiro, não tem mais, para alemão. E os estrangeiros também entraram, né? Tal, era um país que absorvia todos os engenheiros que podiam chegar lá, né? Mas o custo era muita disparidade de uma coisa para outra. Aí você vê, Irlanda, começa a aparecer, tinha Finlândia, todo mundo foi. O que o cara pensava? Pô, vou pegar a Finlândia, ninguém está prestando atenção, eu vou, né? Mas não tinha jeito, todo mundo era ranqueado, visto, não importava o país, pouco importa o país para onde você vai. E eu não julgo o país, você que escolhe o país, só que você só tem um tiro, você pode escolher um país. Nesse tempo o cara escrevia em vários, né? E só vale no Ciência Sem Fronteira o último. Você pode, enquanto está aberto, você pode ir mudando. Ah, não, agora pode mudar. Só vai valer o último, não interessa. Só que no Mundus, ele não apaga. Então no Mundus aparecia a sua trajetória. O cara ia lá, lá. Então tinha 4 opções. A gente nem sabia quem era o último, só pela hora que ele se inscreveu, que eu sabia qual era o último que ele estava inscrito. E se ele escrevesse errado no Mundus e no Ciência Sem Fronteira, tinha que ser nos dois, né? Podia dar conflito. E esse lance, hoje, se você não se inscreve no Mundus, a Poli não te homologa. Porque são coisas independentes. Você entra lá no site como você quiser. Aqui você pode fazer o que você quiser também. Mas a gente só vai transferir essa homologação se você tiver no Mundus também. E é os meus documentos, só preencher aqui. É que lá no Ciência, eu não tenho acesso, só uma pessoa da USP tem acesso. E como que eu vou analisar? Então você entra com os documentos aqui, a gente analisa e depois homologa. Aí vamos ver algumas coisas aqui, ó. Áustria. Nunca mandamos ninguém para a Áustria, cara. Eu não entendo por que isso. Ou porque o pessoal estava achando que era, né? Tem faculdades muito legais também. Aí tem, essas daqui são grupos de universidades americanas que fazem um consórcio que tinha editais próprios. É esse. Deixa eu ver se tem outro aqui. Cadê o HBC? Está aqui? Aqui. Esse aqui. Tá? Então são grupos que você tem que olhar no edital, que universidades são essas, que só para aquelas universidades que você pode ir. Então vamos lá. Aqui entra a Austrália, a ATN, aquele grupo de universidades até que patrocina aqui o Cipoli, que são universidades tecnológicas, não são as universidades históricas. A de 8 são as universidades antigas, grandes e as mais famosas. As ATNs são aquelas mais tecnológicas, mais modernas, mais ágeis, do ponto de vista, sempre universidade, não tem nada de tecnologia, nada, mas historicamente essas ATN, elas são mais jovens e portanto são mais ágeis, né? Tem cursos interessantes, tem laboratório tudo moderno e muito ligado com a indústria, mas começa a separar. Aí Noruega, 2, Japão, 5, Portugal, 9, Suécia, 2, olha aqui, ó. Nesse ponto, o KTH está vindo falando, tu deu 10 vagas, 2 candidatos homologados, 3 rejeitados. Itália, 30 e 3. Depois, o que acontece? Com a Itália e a Alemanha, cadê a Alemanha? Não tem a Alemanha aqui? E a Alemanha é o seguinte, o que a gente faz com a Alemanha e com a Itália? Não existe bolsa para a Alemanha e para a Itália. Então, quem é classificado para duplo diploma, aproveitamento de estudo na Itália, a gente orienta que você entra no Ciência Sem Fronteira. Como nada tivesse acontecido. Faz todas as regras, faz o exame, põe tudo lá. Quando você for homologado, que você pôs todos os papéis, eu aviso a Universidade de Bolonha dizendo o seguinte, olha, esse aluno que está no Ciência Sem Fronteira já foi homologado para duplo diploma em Turim ou Milão. Por favor, dê a bolsa para ele para estudar em Turim e Milão. Eu peço.
Eu chego para o DAT e falo assim, ó, esses 15 já foram selecionados para duplo diploma em Darmstadt, e esses 5 para Munique. Então, a vaga é da Poli. Por quê? O que acontece? A vaga que essas universidades dão para o Ciência Sem Fronteira, eles pegam os acordos bilaterais que eles têm no mundo inteiro, então tem 5 na Universidade do Chile, outro no México, outro na Universidade do Japão, faz a conta. E tanto para a Poli. Ah, bom, eu já fiz acordos bilaterais e tantas vagas. Me sobrou 10 vagas, então eu vou oferecer para o Ciência Sem Fronteira. E aí todos os brasileiros concorrem àquela. Eu já tenho 10 vagas em Milão, 10 em Turim e 15 em Darmstadt. Eu não preciso usar de balcão. E eu aviso para ele que bolsa está sobrando, né? Está sobrando. Então, olha, se você puder dar para esse aluno, eu não uso a vaga de balcão, dá para qualquer outro brasileiro, e ele vai no curso que ele escolheu. E aí perde-se a aleatoriedade. 2012, 2013 e aparentemente 2014 deu 100% de acerto. Todos da Itália e da Alemanha foram para onde foram escolhidos para o duplo diploma. Na hora que você vai fazer o exame, vai escolher, o que você coloca? Você fala, eu só escolho Darmstadt, Porto de Milão, de Turim ou Munique, porque eu já fui selecionado pela minha escola para o duplo diploma e já tenho uma vaga para estudar lá. Só preciso da bolsa. E não põe mais nada. Se você... Aí o cara entra para o processo seletivo para uma escola determinada e entra no Ciência Sem Fronteira na outra, não vai dar certo. Aí o cara fala, não dá para mudar? Não dá, você tem que tentar no mesmo país, né? Quer dizer, você escolheu aqui para ir para a Itália e pede para ir para a Inglaterra, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Você faz o que você quiser, né? Ou se você, na hora que você vai para Darmstadt, você põe 3 opções além de Darmstadt, pode ser que eles põem em outra. Eles não têm compromisso nenhum de fazer isso. A orientação que a gente faz é que você faça isso e tem dado certo. Mas você faz o que você quiser, né? Eu não tenho nem como garantir que eles vão acertar, nem... Nesses países, França e Alemanha, a gente comunica ao DAT e à Universidade de Bolonha as opções que você faça no Ciência Sem Fronteira normal. Eu quero ir para Roma, eu quero ir para Berlim, a gente informa eles. Esse aluno da Poli, se você puder, né? E já é acordo bilateral, você faz isso. Então aqui existe uma dispersão. Os países que a gente tem mais relacionamento, tem mais procura. A Austrália começa a ser significativo e vocês vão ver que a proporção começa a cada vez mais tender para a homologação. Como eu disse, eu não sei se esses 182 foram, preencheram tudo até o fim, mas passaram a etapa da Poli. Vai para frente agora mais um pouquinho, por favor. Aí a gente chega no primeiro semestre de 2004, o pessoal que foi em janeiro, então eles sempre têm menos editais, e aí a gente vai ver que a proporção é o dobro de homologados para não homologados, né? E aí o que aparece aqui? 0, o Japão, Hungria tem 2, Alemanha 3, Canadá, né? Coreia do Sul 0 candidato, não tem ninguém interessou. 19, Reino Unido, aqui, ó. Então vocês veem que, se vocês olharem esse quadro, depois eu posso deixar disponível esse quadro, você começa a olhar para os outros países também. O que tem, sei lá, que eu não estou enxergando na Coreia, no Reino Unido, na Finlândia, o que tem lá? Sabe que tem alguma coisa interessante? O ranking, a gente já deu, é uma referência. Escreve para o cara lá, entra no site, vê o que o cara tem. Escreve para um cara, lista, manda para 10 professores. Um responde para você. Olha, eu gostaria de fazer tal coisa. Eu recebo isso do mundo inteiro para meu cara. Eles não respondem, eles não. Mas o que eu posso fazer? Você tem que vai fazendo isso e vai montando. Vocês têm que, com o tempo, você investigar tudo. Você tem o que você quer fazer, que você entrou aqui para fazer, mas olha o resto. E na época estuda, vê o que você faz, coisa assim. Então a gente tem 110 que foram candidatos, 72 que foram no início. E a última tabela, que é essa atual, então volta todo mundo, tá? E aí você vê, então são 309 candidatos, aí a proporção, você viu que estourou? Porque todo mundo, o jogo é assim, então vou jogar o jogo. Vai. E aí, nesse momento aqui, acontece o seguinte, a gente atinge o teto do processo, que são os 30% do departamento, muito antes do que a gente imaginava. A gente já imaginava que ia atingir os 30% do departamento lá daqui uns 2 anos. Mas nesse edital a gente já atingiu. Tem vários departamentos que no segundo semestre vão ter mais de 30% fora. Aí já não é mais comigo.
O compromisso com a CG é que 30% dos alunos simultaneamente possam sair. Para quê? Para que quem não é a favor, ou que não gosta, ou que não acha que deva ter, não bloqueie o processo todo. E tem muita gente que não gosta. Tem todas as explicações cabíveis, não é nada bobagem não. Tem várias razões. Por exemplo, PIBIC, iniciação científica. Hoje acaba o prazo, né? Tem um monte de gente aqui que quer fazer PIBIC para pôr lá na caixinha, lá PIBIC, mas quer ir embora em setembro do ano que vem. Se não fizer a bolsa toda, qual que é a comissão de pesquisa está falando, fazendo? Qual a reclamação que fazem para mim? Poxa, você deixou o cara aí, o cara não acabou a iniciação científica. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Não, você não vai porque você não acabou a iniciação científica. É responsabilidade do aluno. Então, a escola começa a reagir. Os 30% que a gente faz é um compromisso. Gente, era 5%. Todo o tempo, quando começou a Ciência Sem Fronteira, era 10, 15% de trabalho. A produção mandava um pouquinho mais, quando não tinha entrada no vestibular. A produção mandava 25% dos alunos da Poli. Dos 14 cursos ela mandava um quarto. Hoje a produção é um curso normal. Porque você está garantido, gente. Nenhum aluno da produção, quando a entrada era engenharia, tinha uma dependência até o 4º ano. Uma reprovação. Até o 4º ano. É verdade? Cadê o pessoal de produção? É verdade? Não existia reoferecimento da produção. Vocês acreditam isso? Por quê? Ninguém levava, era reprovado. Então, uma série de situações vão acontecendo. A escola hoje tem mais alunos, a gente tem uma nova realidade e a gente está se adaptando. E eu digo para quem vem me procurar e reclama do critério, o critério vai continuar, até segunda ordem é o mesmo. Se mudar, vocês vão ser o primeiro a ser avisados. A gente está estudando, está trabalhando, está conversando e quando tiver vai acontecer. Mas nunca vai deixar de ser mérito. Nunca. Nunca vai dar para ficar fazendo tudo que você quer na vida e ainda querer ir para a internacionalização. Não vai dar. Quiçá um dia a gente chegue e você diga assim, o 9º semestre, cara, procura onde você vai. Aqui você não vai ficar, a aula não tem. Se você não for ficar em casa, você vai perder. Esse semestre vai ter que fazer em outro lugar. Algumas universidades europeias fazem isso. 9º semestre, rua. Procura para um lugar fora do seu país. A gente não está nessa condição ainda. Tá? Mas a gente está chegando a 30% da escola. Se vocês forem ver o que significa isso, isso é revolucionário. É insuficiente para vocês, mas nos 120 anos da Poli é revolucionário. É como se a gente não gostasse da escola, muito pelo contrário. A gente só vai porque a gente foi muito bom aqui. A gente vai avançar isso conforme a escola avança. Quando for um consenso. Quando todo mundo ficar tão bom que ninguém tem reprovação. Aí eu vou falar o quê? O critério é isso, olha, os caras fizeram o papel dele, então deixa eles irem. Pronto. Quando a gente achatar a nota em 5, a menor nota é 5, ou seja, ninguém foi reprovado. Se é desempenho eles deram. E os alunos têm correspondido. Isso aqui, ó, é reflexo de desempenho, de empenho de vocês. É mérito de vocês que me ajuda a chegar para os outros, para o chefe de departamento, para a gente falar, olha, eles estão fazendo a parte deles. Mas não pode fazer a classe, porque senão aí eu vou fazer o quê? Vai fazer isso? É verdade. Então o que a gente vai fazer? Vamos espalhar ao longo dos anos. Não dá para sair todo mundo junto. Porque tem a faculdade que manda no 9º semestre, no 9º semestre ninguém dá aula. Os professores vão fazer outra coisa e todo mundo sai. Agora não dá uma parte ficar, outra não ficar. Isso que a gente tem hoje. Então, o que a gente está propondo é que a gente consiga ir separando ao longo do 3º, 4º e 5º ano, o maior número de alunos possível possa ir. Não todos juntos, mas ao longo desse período. Até o 5º ano, pela Poli, você pode ir. O Ciência Sem Fronteira admite até que você vá no 9º semestre. Ou, se você, sem subterfúgio, como que ir largando o curso para ir fazer devagar, você chegar antes do 10º com menos de 90%. O Ciência Sem Fronteira permite que você, com 20% do curso, possa ir e com até 90% do curso feito. A Poli só admite 40% do curso feito. Ou seja, você vai do 3º ano ao 5º ano, ao 9º semestre. Do 5º ao 9º semestre. Que vai ser feito. Tá? Então, aquilo que eu digo é ficar atento.
lê o edital, não pergunta pro colega, lê o edital, caramba. Entra agora e lê os editais passados pelo menos. Outra coisa, edital da Serrinha, estão todos lá. Você quer saber alguma coisa? Entra no edital passado, entra na intranet, pega lá, baixa o edital. É muito, você vai ver que se você pegar os últimos 5 anos é muito parecido. Entrou na faculdade, saiu outra, mas as regras, tudo. Não tem muita diferença para você ver. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Duas perguntas. Ali para você, depois falar. Quais são os critérios da Poli para... Os critérios da Poli, eu comentei lá no primeiro dia, são o índice RI, no dia das bolsas eu falei. Está naquela palestra lá. Entra, está tudo detalhadinho lá. O que está em questão é aonde a gente corta. Onde vai, onde não vai. O critério é o mesmo. É o índice RI, que leva em conta a sua nota cheia, quantos créditos você fez, quanto você não passou, que nota você teve, tudo que você fez de extracurricular, as entrevistas, mas na asignação da bolsa eu detalhei. A ideia não era colocar isso hoje. Diga. Talvez o senhor não saiba, estou só perguntando, mas mesmo assim. Tem várias universidades boas nos Estados Unidos. Como é que o Ciência Sem Fronteiras faz para selecionar? Se tem tanta gente que quer Stanford, como é que eles decidem isso? Primeiro, as grandes universidades não querem, só querem um doutorado. O MIT só queria doutorado. Não estão dizendo que tem gente indo para o MIT. O ITA era o único que mandava para o MIT porque ele tinha 10 milhões de dólares envolvido em MIT e ITA. Então eles queriam os caras do ITA, porque tinha grana no meio. Só que o governo falava que era do Ciência Sem Fronteira, era nada. O ITA que conseguiu isso. Bom, e agora eu tenho que ver. Até o edital passado, e esse me furou todas as regras, você escalonava as universidades americanas pelo TOEFL. Então, tem uma universidade americana, a Urbana-Champaign, menos de 105, você está fora. E cada uma tem as suas regras. Então, o que acontecia? Você tem um TOEFL, você estava dentro desse critério. Esse edital agora tem no 107, não sei como que era, que o aluno falou, e foi para uma universidade que exige 89. Agora, eu não sei o que aconteceu. E veio uma regra diferente. Até os outros editais, você ia para os Estados Unidos, você não gostava, você pedia para mudar. Eles mudavam alguns. Esse eles disseram explicitamente, não haverá remanejamento, porque são 6 mil alunos e é impossível fazer esse jogo. Entendeu? Então me cortou as pernas. Esse critério que eu sempre falei, foi esse aluno de 107 indo para uma universidade que exige 89, eu não sei o que dizer. Fala você de branco. Por exemplo, se tem uma universidade nos Estados Unidos que eu quero ir, por causa que a ênfase de pesquisa dela é a ênfase que eu estou fazendo aqui na minha iniciação científica. Vale a pena eu entrar em contato com a universidade anteriormente, de forma independente, antes da seleção de Ciências Sem Fronteiras, para ela me aceitar? Isso traz alguma vantagem ou não? Eu acho que não tem essa possibilidade. Você vai entrar com o professor que talvez faça aquela pesquisa. Tá? O que você vai fazer é escrever isso no seu Common Application. Eu trabalho nisso, eu quero ir para esse lugar porque tem o fulano tal. E eu já falei com ele. Falar com a escola, quem faz a admissão não é o professor. É um gabinete lá que tem os critérios próprios deles. Entendeu? E só vai chegar a sua candidatura para ele se o IAEA lá, o IEE, mandar você para lá. E aí não sei se vai mandar. Esse cara que está no meio, que é o grande desafio, que existe um órgão, uma entidade, que pega as candidaturas dos brasileiros, faz um determinados critérios e manda para certas universidades. Como ele funciona, eu não sei. Diz que tem lá um e-mail que você escreve para eles. Os alunos que não gostaram do que eles foram escolhidos, eles estão escrevendo. Então você pode fazer isso, mas não sei se vai dar fruto. Nada impede que você faça. Você fala com o professor. E quando você for escrevendo como aprendiz, eu falei com o fulano de tal, fiz assim, quero ir para esse lugar. Você tem todo o direito e deve fazer. Mostra que você está focado e está fazendo. Agora, o quanto isso vai te pôr lá é complicado. Eu acho que ninguém sabe, não sou só eu. De amarelo, depois a gente vai subindo aqui.
dizer que aqui na Poli tinha um critério que só os 30% melhores de cada engenharia ia ter a chance de ir para o Ciências? 30% melhores de cada ano. De cada ano? De cada ano, de cada curso. É isso. Se não está entre os 30% melhores, não tem chance, então? Hoje não. Não? Hoje não. Então a gente está preenchendo como preencher esses 30%. É aquilo que eu acabei de falar. Isso é 1/3 do departamento, é quanto a escola admite hoje. Se depois a escola admitir, algum curso admitir mais, ele vai assumir isso. Não é mais meu papel. Até os 30% eu não preciso perguntar para ninguém. Para coordenador de curso, para chefe do departamento, para ninguém. Tá dentro, vai. Mais do que isso, eles têm que se acertar. Então eu estou falando para os departamentos. Você deixa? Problema seu. E eu não tenho autoridade para fazer isso. Eu só tenho permissão até esse ponto. Tá? Pera lá. A minha lá de depois de foto. Fala. Então, é certeza que vai editar um dia do ano? Não é certeza. Então, eu estou em vários cursos. Porque antes eu queria ir para o Reino Unido, mas agora eu mudei. Daí eu quero ir para o Canadá, para a Universidade de Toronto. E vários grupos do Reino Unido tem pessoas falando que não vai sair o edital porque o programa acabou. Então eu fiquei meio desesperada, assim, porque eu estava realmente contando. Ninguém sabe. Quem está falando está chutando. Ninguém pode falar que vai ter, nem que não vai ter. Tá? É um problema orçamentário. Você acha que vai acabar a Bolsa Família? Eu acho que não. Não vai. Então não vai acabar o Ciência Sem Fronteira. Então, isso que eles comentaram. O que acontece? Vamos lá. Então vamos lá. Deste tamanho é uma loucura. Eles, no ano de 2012, drenaram todo o dinheiro da pesquisa para dar para os bolsistas. Não tinha um centavo, tinha projeto aprovado, tinha uma caneta. Não é possível fazer assim, tem que ter um equilíbrio. O ano de 2013 eles puseram no orçamento. O ano de 2014 eles puseram no orçamento. O ano de 2015 não é esse governo que vai estar. E aparentemente ele está sendo cauteloso. Entende? É uma questão de dinheiro. E eu não acredito que vai desaparecer, mas que vai mudar, vai. Então, por isso eu estou dizendo, pode ser que nos próximos editais o seu currículo vai ser importante. Hoje não é, tanto faz. Certo? Mas pode ser. Essa que é a tendência. Ou seja, 25 mil por ano é demais. Não tem. Você tem que mandar lixo junto. Agora, que 10 a 15 mil por ano é razoável. Você pode pôr qualidade, pode controlar e pode mandar para um lugar interessante. Só mais uma pergunta. E a Poli tem convênio de uma universidade de Toronto? A USP tem. A USP manda regularmente 5 alunos por ano. E nós mandamos, tem vários alunos de Toronto. Você vai no processo da USP, e a Universidade de Toronto é uma universidade que tem um relacionamento privilegiado com a USP. Tem, inclusive, eles, não sei se dão ajuda de custo lá, mas é nos programas lá da Alcani. Você pega lá os editais e fica atenta e tá bom. Lá no fundo de uma fila. Quem faz um programa Polifal pode tentar intercâmbio de arquitetura? Pode, deve. Tem nada contra, você entra com qualquer aluno. E se não estiver fazendo programa Polifal, pode tentar também na arquitetura, pelo Ciências Sem Fronteiras? Isso no Ciências Sem Fronteiras é difícil. Se você for de civil e disser que tem lá uma necessidade, você pode conseguir. Você escreve na carta de intenção que você quer ir. Eu não sei dizer que você não vai, porque a arquitetura dá para ir, porque é ciências exatas na maioria dos países. Né? Os arquitetos, eu não sei se eles estão entrando também no Ciências Sem Fronteiras, não sei como está sendo. Você escreve, não há problema. No mínimo eles vão te pôr em engenharia civil. Mas quando você está no Polifal, você é considerado um aluno de arquitetura? Não. Você é aluno de uma escola e faz convênio com a outra. Você é da onde? Você é da FAO ou da Poli? Da Poli. Não, então você é aluno da Poli. Se você faz Polifal, é um estudo que você faz. Você é aluno da Poli. Tá? E não interessa que o intercâmbio você faça. Mas deve entrar e tem gente que entra e está indo. Eu não sei se você já teve. Eu sei se eu não tenho. Obrigada. Oi? Ali é o programa todo. É o programa todo. Você depois dele. Entra numa faculdade nos Estados Unidos, a Poli pode barrar porque pode que a qualidade não é tão boa. Não, a gente te estimula a desistir. Eu não tenho como te barrar. Eu falo assim, se você fosse para o Unip de Tocantins, você acha que ia enaltecer? Olha,
Fala isso aí. Você entende? O americano diz assim: eu vejo com quem você anda e eu sei quem você é. Se você quiser fazer um doutorado depois em outro lugar, e for para uma escola muito ruim lá, você não vai fazer nunca. Ó, você foi para lá, você é daquela turma lá, vamos da minha. O americano é assim, nós não. Nós foi para os Estados Unidos, parece que tudo é bom. Né? Mas acontece muito essa dificuldade com uma faculdade de nível não boa? Não. No começo era uma judiação. O problema que era desconhecida, aí a gente aprendeu a conhecer. Eu, por exemplo, não era especialista em Universidade Americana. Então aprendi nesses anos todos a conhecer vários que eu não tinha a menor ideia, que eu nunca vi falar, nem em filme, nem em artigo, nem nada. Que tinha interesse. Tem uma universidade de aeronáutica, é uma universidade pequenininha de 500 alunos. É a melhor universidade de aeronáutica que tem nos Estados Unidos. Eu nunca vi falar dessa universidade. Não sou da aeronáutica, ela é pequenininha, mas é o melhor lugar que existe nos Estados Unidos. E mais uma pergunta. Ao último. Como eu sei qual os melhores países para a minha área? Filha, aí é conversar com os professores, entende? Ouvir essas palestras, é complicado, é o tipo da coisa que eu vou jogar para você, né? Eu posso dar opinião de onde eu fui e onde eu conheço. Mas eu não conheço todas, nem ninguém conhece todas. É conversando com vários professores, por isso tem que começar cedo isso. Tá? É conversar com pessoas de fora, pessoas que já foram. Sei lá, entra no LinkedIn, acha lá o cara que já foi lá, você conversa com ele, é garimpo. Aí tinha medo. Eu estava lendo ontem uma edital justamente, e eu li que eles tinham eles eram assim, ser considerado aluno de excelência pela própria faculdade. Eu entrei no site da Poli e eu vi o edital inicialmente pelo site da Unifesp, que eu primeiro apareceu no Google, e estava lá escrito, estou procurando da Poli. Estava escrito que tem o sistema, eu não sei se falou isso no passado, sua opinião de ontem, né, Gilberto? Sistema 3+1, são 3 DPs de história. Isso acabou, isso já foi. Não existe mais isso? Não. Graças a Deus. Não existe o seguinte, existiu, num certo momento, várias universidades limitam nota e dependência e reprovação. Nós usamos isso, foi o maior erro. E a gente, no passado, a gente mandava alunos com 7 reprovações. Porque ele era ranqueado, e logicamente o cara com 7 reprovações estava atrás do que tinha 3, 2 e 0. Então, naturalmente, ele já ficava com o que estava atrás. No Ciência Fronteira, quando a gente aplicou a regra, o cara tinha 0, tinha 7 em primeiro lugar. Era o cúmulo. Tá? Aí a gente foi abaixando, chegou em 4. 0 era não mandar em quase ninguém. Eram os caras que iam para outros programas, duplo diploma, outras coisas. Né? E aí limitava muito. Aí qual que é o número? Aí a gente falou, bom, cálculo numérico, está 3, vamos dar uma 3. Aí reclamaram, 4, tá bom. Tá? E 2 dependências. Foi o critério que chegou. A gente achava que estava bom. Foi a pior coisa que a gente fez. Tá? Não vem ao caso agora. E aí o que acontecia? Muita gente se estrepava no primeiro ano, estava com a herança maldita, ia lá, nunca mais ia. E aí a gente viu que isso acontecia muito. E hoje não existe, você pode ter quantas for, desde que quando você faça, você vá bem. Como você reverte é uma reprovação. Então no nosso índice CR20, que é uma evolução do índice Qualifal, que é feito na Civil, tá? A gente leva em consideração que quando você fez a matéria, em vez de você ficar com 5 e 0, você passou com 7. Então a sua média total aumenta porque a gente faz o seguinte, a gente normaliza a nota da Poli inteira. Não dá para comparar um 7 da mecânica com um 7 da materiais. O 7 da matéria, deixa pra lá. Então, não dá, a gente normaliza. Então a gente, ao normalizar, produção em química baixa um pouco a nota, os outros cursos sobem um pouco mais. E fica todo mundo no mesmo patamar. Na média limpa. E a partir dela você vai diminuindo conforme, se você tem reprovação, se você não tem dependência, vai diminuindo. Se a tua nota inicial, mesmo tendo reprovações, é muito alta, mesmo que ela baixe, você está ainda por cima. Entendeu? Isso que é a ideia. Então você pode reverter a tua vida. Não tem mais esse negócio de herança maldita. Se você foi mal no primeiro e segundo ano, faça a diferença daí para frente. E aí a gente teve alunos que do terceiro e quarto ano passou dos últimos alunos para ser entre os 10 primeiros. Porque caiu em si, viu que não tinha que ir na balada todos os dias, aquelas coisas todas. E aí reverteu. Mas antigamente esse lance de reprovação é péssimo.
Muitas escolas usam isso ainda. A gente está falando, isso é uma bobagem. E aí depois o 5 e 0 é melhor do que um 4,5 e um 7 depois. Também é uma bobagem. Eu tirei 4,5, vou reprovar. Depois eu passo com 7 e eu sou prejudicado por levar o coração, e o cara que foi 5, 0, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3. É isso que a gente não quer. A gente quer que se dê o máximo para ele. Último. Os Ciências Sem Fronteiras tem uma restrição que nem no diploma, que eu só posso cursar engenharia aqui, eu estou fazendo na Poli. O diploma não tem isso? Mas é difícil, não é, o diploma? Não. Não é. Isso daí eu dei na aula da Itália, eu falei 15 minutos sobre isso. É possível desde que a faculdade te aceite. A mesma coisa do Ciências Sem Fronteira. Você faz aqui tal coisa, escreve lá. Você quer fazer tal coisa em tal lugar, eles podem te aceitar. Depende da escola te aceitar. Opa, mas você vai fazer, você não tem pré-requisito. Ah, pode vir que tudo bem. Não, acho que nenhum dos dois. É mais fácil você conseguir papar um ou outro. O duplo diploma e o Ciência Sem Fronteira. O duplo diploma não impede, né? Só que você perde aquela prerrogativa de substituir um ano por 2. Se você faz engenharia mecânica aqui, vai fazer engenharia de produção, não necessariamente você falta um semestre. Você tem que fazer mais que um semestre. Porque no Brasil você vai ter o diploma de engenharia de mecânica. Só isso. Mas você pode fazer. Muito pelo contrário, de segunda. Fala, o último. Não, agora acabou. Fala comigo aqui e a gente encerrou. Muito obrigado.